Carlos Eduardo Mansur, que saga do torcedor do Corinthians. Os jogos vão passando. A impressão que eu tenho, Mansur, é que o time absolutamente não evolui, né? Uma desorganização tremenda. O time tem uma dificuldade enorme para criar, se defende mal e acho que o torcedor tende a estar muito preocupado com essa temporada 2024, que está apenas começando, né? Em termos de Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o Corinthians já está em dificuldades. Mansur, boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon, todo mundo que assiste o Troca. O Corinthians claramente é um time que, se você pensar em termos de Campeonato Brasileiro, nesse momento, nesse cenário, é um time que preocupa, não há dúvida. Não é dizer que o Corinthians vai ser rebaixado ou está condenado a brigar até o fim do campeonato na parte baixa da tabela, mas o desempenho nesse momento ele é muito preocupante, né? Hoje o jogo teve algumas características especiais, né? Uma delas, o gol logo com 1 minuto de jogo, que acaba naturalmente condicionando muito do que é a partida. Só que acabou condicionando o jogo de uma forma que mostrou o que é a limitação ofensiva do Corinthians nesse momento. Porque a gente tem que sempre bom lembrar que do outro lado estava um Argentino Júnior praticamente todo ele em reserva. Ele tem uma semifinal de Copa da Liga Argentina para jogar com o Vélez. Isso. E, por causa disso, trocou praticamente todo o time em relação ao que é a sua base de equipe principal. E que, com uma vantagem no placar, passou a se defender mais. E a capacidade do Corinthians de criar chances de gol foi limitadíssima, né? Primeiro, os jogadores muito distantes uns dos outros, poucos padrões para atacar, poucos padrões de movimento. E, aliás, o jogo expôs, além da desvantagem cedo de expor a dificuldade criativa, a opção por não ter o Wesley de início, imagino que por alguma questão de rotação mesmo do elenco, de opção por dar uma rodada nos jogadores, ela também expôs o quanto o Corinthians depende dele para criar as principais jogadas de perigo do time, né? Talvez uma das poucas peças de desequilíbrio individual. O Corinthians não teve nada disso. Conseguiu sobreviver um pouquinho na parte final do jogo, depois da expulsão, conseguiu ter uma rearrumação ali com 3 jogadores atrás, o Mateuzinho aberto de um lado, já estava o Wesley em campo pelo outro. O Argentino Júnior defendendo um pouco mais o resultado, e o Corinthians teve um pouco mais de presença ofensiva, teve até uma boa chance no fim do jogo. Mas, no todo, a produção foi muito pobre, como tem sido pobre ao 4º jogo que o Corinthians não faz gol. Inclusive, tem algo que está demonstrando até o nervosismo dos jogadores em campo, porque a expulsão do Raul Gustavo hoje, para mim, é inexplicável. É inacreditável. Ele merece ser multado, né, pela diretoria do Corinthians, porque ele reclama de uma bola, uma saída na lateral, ele simplesmente, num primeiro ato, empurra o auxiliar, né, o Bandeira, e depois dá uma cotovelada no Bandeira. E ele reclama da expulsão. O que eu fiz? O que eu fiz? Cara, em que mundo vivem os jogadores, ou pelo menos alguns jogadores, Ramon? Porque é inacreditável, primeiro, a atitude do Raul Gustavo, segundo, a reação dele após a expulsão, né, Ramon? Boa noite. Bem-vindo ao Troca, meu amigo. Boa noite, Diniz, Mansur, aos amigos que acompanham. Então, é inexplicável essa expulsão, né? Um jogo dessa magnitude, dessa grandeza, o Corinthians vivendo já estava difícil com 11, né, Ramon? Um desempenho muito abaixo do que se esperava, né? Apesar de ter goleado o Nacional do Paraguai em casa, mas de início de Brasileiro. E o jogo de hoje foi muito ruim, concordo com o que o Mansur falou. A criação do Corinthians está muito, muito abaixo, não consegue ter uma saída de bola com qualidade, não consegue ter uma transição de saída de bola, a bola não passa pelo meio de campo, a bola ou é bola longa para o Yuri Alberto ou Pedro Raul que está jogando, enfim, o Romero ali como 9, brigar e tentar segurar essa bola, ou são jogadas pelos lados e cruzamento na área. É um Corinthians que não produz, dificuldade de coordenação, né, Mansur, de movimentos simples de futebol, que é de você tocar e ocupar um espaço vazio para gerar uma dúvida no seu adversário, ou um companheiro ocupar esse seu lugar que você deixou e tentar triangular, tentar envolver o adversário com uma maneira simples que seja, né? O Corinthians com muita dificuldade, um jogo muito abaixo e muito preocupante. Vamos falar bastante sobre essa atuação do Corinthians hoje na Argentina, que o deixa em situação complicada. Algumas questões sobre a escalação, né? Eu até entendo o questionamento do Wesley, né? Mas eu acho que o Pedro Henrique tem que participar um pouco mais dos jogos. Está precisando jogar, porque é um jogador que tem velocidade e entrega mais gols do que o Wesley, por exemplo, né? Embora o Wesley tenha um desequilíbrio maior, tenha o drible, né? Agora, eu acho que o Wesley ele tem muita dificuldade para entender o jogo coletivo, né? Em muitos momentos, ele é afoito,
né? Ele decide muitas vezes... Tomar de decisão, né? Não toma a melhor decisão, embora tenha o desequilíbrio e a velocidade a seu favor. É que o resto todo falta. Também. Então o desequilíbrio individual muitas vezes é o único recurso do Corinthians para criar, né? Depende de lampejos individuais. Eu acho que a escalação muito hoje, né, Mansur, passa por isso, justamente pela tomada de decisão, por ser um jogo mais pesado e aí ter o Pedro Henrique, um jogador que possa ser mais esse cara que vai segurar a bola não vai queimar no pé, entende? Só que aí o jogo não funciona. Mal, né? Não. Dentro do que foi o Corinthians, o Pedro Henrique não foi tão mal, né? Ele conseguiu trazer a jogada, trouxe uma por dentro, bateu de primeiro tempo, ele teve um lance sozinho, perigoso sem de uma cabeça. aproximação. O lance mais perigoso do Corinthians no primeiro tempo foi com ele de cabeça, né? Um lançamento do Garro, se eu não me engano. Ele finaliza fazendo o movimento que ele faz muito, que é sair da ponte e fazer a diagonal para a área. Perfeito. Ele é bom nisso. É um jogador muito diferente do Wesley. O Wesley é um jogador de lado mesmo, né? Bem pra de buscar linha. A solução individual, o drible, a jogada de lado de campo. O Pedro Henrique, ele é um jogador o melhor dele é partindo da ponta buscando a área. Mas para isso você tem que ter um time que minimamente vai se estabelecer no campo de ataque, esteja trabalhando uma jogada para que ele possa fazer esse movimento no momento certo. E raramente isso tem acontecido no Corinthians. O início é curioso, porque o Corinthians de vez em quando dá alguns pequenos sinais de que a coisa pode... O segundo tempo do Corinthians, por exemplo, em Bragança, ele foi competitivo num jogo difícil contra o Bragantino. Com todas as oscilações que o Bragantino vem tendo na temporada, não é aquele... É um time que lidera o campeonato sem ser o mesmo Bragantino, por exemplo, do ano passado. Mas o segundo tempo o Corinthians competiu, terminou até o jogo com os dois homens na área, né, com o Pedro Raul e com o Yuri Alberto juntos, colocou um pouco de peso, conseguiu competir. Mas são lampejos e depois você não consegue ver com que isso se torne um padrão de comportamento do time. Tem sido muito difícil ver o Corinthians dar um sinal consistente. Até o jogo com o Nacional do Paraguai, que ele fez 4 gols, o jogo estava 1-0 até um momento do segundo tempo que tem uma expulsão. Sim. A partir dali que desanda uma goleada. O Nacional, entre nós, é terrível. Baixíssimo, tecnicamente. Muito abaixo. Baixíssimo nível técnico. Outras coisas sobre o Corinthians, a gente já vai mostrar os números do jogo para vocês também, mas é algo que impressiona a falta de combatividade no meio-campo do Corinthians, né? O Fausto Vera, ele não consegue entregar a intensidade que se espera de um jogador que seja um primeiro volante, né? O Ranieri também não está conseguindo, na questão física, proteger a zaga como deveria. Se a gente pegar o gol do Argentinos Júnior hoje, é uma sucessão de erros, né? Primeiro, do que os jogadores, né, os treinadores chamam de bola descoberta, né? Certo. O jogador do time argentino pega a bola sozinho, tem total liberdade para fazer... A bola bate nas costas do Fagner. Ah, tá, o primeiro lançamento, desculpa. Isso, a hora que recebe, ele tem a total liberdade para dar o passe pro número 10, esqueci o nome dele agora, né? Vamos lá. Já vou lembrar aqui. O Verón. O Verón sai às costas, o Félix Torres está com o corpo completamente errado, a bola de frente, ele tinha que estar de lateral, lado, já preparado para correr, ele está de frente. E quando ele vira e vai tentar o bote, ele já não alcança mais a bola. Não alcança mais. E sabe, perdão, Diniz, o erro que eu acho também, o Ranieri tem esse costume de entrar no meio da zaga. Ele já fazia isso no Cuiabá. Esse é um problema desse Corinthians. Só que aí fica muito espaçado, porque o Fausto Vera fica sozinho, essa bola para ele entrar no meio dos zagueiros, não é ruim. Desde que essa bola já esteja no lado, pelo lado do campo, e essa bola vai ser cruzada. Aí, ok, ele entra no meio dos zagueiros, abre um pouco a sua linha e tem um domínio maior da área. Só que ele já entra automaticamente e fica um buraco ali no meio. Por isso que esse jogador do Argentino Júnior consegue com tanta facilidade achar o Verón. Quiser mostrar até no campinho, que acontece muito no Corinthians e aconteceu no primeiro gol, isso é a formação inicial do Corinthians no jogo, né? Partindo basicamente de um 4-3-3. Quando ele faz esse movimento, quando o Corinthians é atacado, é muito comum, de acordo com os jogos e com a formação do adversário, ele fazer esse movimento. A frente da área fica entregue ao Fausto Vera, que é um volante, um meio-campista, mas que não tem sido tão intenso. O Garro ao lado dele é um jogador de criação com muita dificuldade de cobrir zonas grandes de campo. Ele é para ajudar a cobrir um setor, só para dar aquele migué, né, moço? De marcação. A frente da área. O que acontece no lance do gol? O Viveiros, que vem conduzindo a bola, mais ou menos por
por esse espaço aqui, ele tem muita liberdade, muito tempo para executar o passe. Por quê? Porque a zona na frente da área, ela não está bem defendida. Desguarnecida porque ele já entra. Isso acontece com muita frequência no Corinthians. Porque o Ranieri é esse jogador que se coloca entre os zagueiros. Imagino que seja alguma coisa que o Antônio Oliveira se acostumou a fazer com ele desde os tempos de Cuiabá e queira repetir no Corinthians, porque o conhecia bem. Mas a questão é que o restante da formação de meio do Corinthians não dá essa sustentação na frente da área para quando esse movimento acontece. Fato é que o Corinthians não consegue se defender bem e também, na questão da criatividade, deixa muito a desejar. O Garro, coitado, quando ele pega a bola, ele está sempre muito longe do ataque, né? E quase sempre ele tem que dar um passo para trás. Essa opção, exatamente. Tem que dar um passo para trás, porque para frente não há jogadores bem posicionados e em condições de receber um passe para frente. Vamos dar uma olhadinha nos números do jogo aqui, para a gente tentar entender o que foi esse Corinthians 0, Argentinos Júniors 1. Posse de bola. Veja que o Corinthians até ficou um pouquinho mais com a bola, mas uma posse absolutamente improdutiva. Tanto que o número de finalizações vai explicar isso. Exatamente, 54% a 46%, mas são 6 finalizações apenas do Corinthians contra 13. E olha onde é a posse do Corinthians, pelo mapa de calor. Ali na região onde os volantes, né? Onde está o Garro? Onde o Garro fica. Exatamente, exatamente. Finalizações no alvo 4-2, escanteios 4-4. Faltas cometidas, 21, foi um jogo muito parado, né? E o Argentinos Júnior fez muita falta. Fez muita falta, 21 faltas contra 12. 2 impedimentos do Argentinos Júniors e 1 do Corinthians. Passes, 384 do Corinthians, 283 do Argentinos Júniors. Índice baixo de acerto. Índice baixo de passes, de uma maneira geral no jogo, né? Poucos passes e pouco acerto, né? Muita bola mais esticada e aí, naturalmente, muito disputa, erro. Né? É como se o Corinthians errasse um passe a cada 5 e o Argentinos Júnior quase um passe a cada 4. É isso aí, precisão 81% a 77% para o Corinthians, desarmes 21 a 19%, cartões, 6 cartões amarelos para o Argentinos Júnior, 3 para o Corinthians e 1 cartão vermelho para o Raul Gustavo, né? Naquele lance que a gente comentou aqui, uma expulsão absolutamente inacreditável e irresponsável, né? Porque a situação já estava bastante difícil para o Corinthians naquela altura. É claro que a gente é muito cedo para falar sobre qualquer coisa, né? Sobre um trabalho que, na teoria, está começando, mas eu vejo que o torcedor está muito cabisbaixo, eu diria, com esse Corinthians e com o que ele entende ser o futuro do time do jeito que está. E como o futebol brasileiro é muito dinâmico e os resultados costumam tomar as rédeas de qualquer decisão, acha que o Antônio corre risco, Mansur? Na verdade, ele está exposto à situação que quase todos os treinadores brasileiros estão. Se essa situação for se estendendo, eu acho que tem dois caminhos para o Corinthians que são perigosos. Um é ele entrar nessa ciranda de trocar e trocar e trocar, porque pela urgência que eventualmente o Campeonato Brasileiro possa começar a apresentar a ele. E a outra é quando a gente chegar no meio do ano com reabertura de janela para um clube que debilitado financeiramente, uma diretoria que prometeu, ela própria colocou um sarrafo lá em cima, quase que desconhecendo o que é a situação do clube, né? Que o clube parta para ações desesperadas de mercado que agravem uma questão financeira e resultem em mais problemas futuros de um clube super endividado, como o último balanço do Corinthians nos revela. Uma situação gravíssima que vive o Corinthians, com dificuldades até de honrar alguns compromissos atuais com esse elenco, questões de direitos de imagem que são sérias, que vêm se arrastando, por vezes o clube cobre, por vezes elas voltam a se intensificar, enfim. Acho que são esses dois riscos. Você, diante do desespero, diante de uma situação de emergência, caso o time demore a conseguir engrenar resultado no Campeonato Brasileiro para respirar um pouco, que essa urgência comece a criar mudanças sucessivas de comando de futebol. Já tem uma estabilidade política também no comando do futebol. Tá nesse momento é um clube... O Rubão, que é o diretor de futebol, está sendo meio que fritado ali, meio isolado. Presidente que não conversa com o diretor de futebol. Diz antes do jogo que pode haver mudanças na direção do futebol a qualquer momento. Né? Isso é muito típico dos clubes de massa no Brasil, nessa gestão modelo associativo, nessa gestão muito influenciada por questões políticas. Acho que todos esses caminhos tão conhecidos no futebol brasileiro, eles meio que se anunciam nesse Corinthians. Ver como isso vai repercutir ao longo do ano.
Tô dando uma olhada aqui na hashtag troca de passes, o torcedor do Corinthians está muito bravo, né? O Hamilton diz, o presidente do Corinthians é um visionário, já fez uma permuta com a fábrica de colchões e roupas de cama, justamente porque esse time dá sono, melhor dormir do que ver esse time jogar. Tá fácil não. O Vini Prado diz, Diniz, boa noite, a bola não chega e quando chega desperdiçam o gol, ou contratam um 9 de verdade ou irão cair. Essa zaga também é horrível, concordam? O Pedro Raul não pode ser banco do Yuri Alberto. E é uma sucessão de... Ele fala um palavrão aqui. Em série, impressionante, vão cair. A questão do Yuri Alberto, acho que é a menos pior ali de tudo. Mas esse é o tom de um discurso que vai se tornar muito comum no Corinthians, né? Precisa contratar, precisa contratar, precisa contratar. Num clube com muito problema. Dos reforços, um dos que mais até agora me impressiona por um rendimento abaixo do que eu imaginava é o Félix Torres. Tá muito abaixo, muito abaixo. Hoje ele fez um jogo muito mal. Muito ruim. Muito ruim. O PH Lopes diz, que mundo você vive, Raul Gustavo? Meu Deus, que jogo horrível, time com 11 péssimo e com a expulsão piorou ainda mais. O torcedor do Corinthians não pode nem reclamar do Cássio hoje, porque todo mundo assistiu o cara ir sozinho pro gol. O Cássio normalmente defende aquela bola, né? Acho que não fez o que normalmente ele faz. Sim. Não é uma falha... Mas acho que... Quando você vê a repetição do lance, tem um ângulo que mostra que era uma bola que para o Cássio é defensivo. É defensável. Eu acho que também teve o mérito do Verón, né? Porque aquela bola normalmente ela é cruzada. Ele bateu entre o goleiro e a trave. Ele bateu entre o goleiro e a trave ali. O goleiro já espera essa bola cruzada, né? Ainda mais pelo ângulo que o Verón estava. Mas, exatamente, se tratando de Cássio, é uma bola defensável. A expectativa para ele é alta. Para fechar aqui, mais duas. Robson diz, o que explica a saída do Breno Bidon e a entrada do Fausto Vera? O Bidon sumiu, né? Depois de ter um começo promissor, sumiu. E o Júnior do Prado... aliás, entregava mais vitalidade no meio e mais dinâmica. Sim. O Júnior do Prado diz, a única coisa que o Corinthians deve almejar essa temporada é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Para fechar aqui as cornetas, o Carlos Teixeira. Felipe, quer a evolução de Fausto Vera, Raul Gustavo, Félix Torres e Hugo? É querer demais, né? Vamos ver. Vocês continuem mandando as mensagens de vocês aqui para a hashtag Troca de Paz. A gente mostrou a situação do grupo, né? Estava aqui no nosso telão para vocês. O Corinthians é o segundo colocado com 4 pontos, o Argentinos Júnior tem 6. Não é uma situação desesperadora, mas só passa o primeiro colocado, né? Diretamente. O Corinthians, caso seja o segundo colocado, o Racing do Uruguai vai jogar e o Nacional do Paraguai também. É provável que o Racing vença, porque o Nacional do Paraguai se mostrou muito frágil. Então o Corinthians pode cair para a terceira posição, né? Então vai ser complicado. O Júnior tinha perdido para o Racing de Montevideo 3-0 em Buenos Aires. Pois é. No grupo do Corinthians.